A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje, o nosso capítulo de meditação está no Salmos 5. Veremos que é um Salmos em que o autor diz a Deus que ouça as suas orações e ele tem a certeza e a convicção de que aqueles que praticam a injustiça serão punidos por Deus. E ele pede que os seus inimigos sejam colocados longe dele, que ele seja protegido dos atos maus dos seus inimigos. Vamos então à meditação desse texto. No verso 1 ele diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Então nós vemos que o salmista começa entrando em uma oração. Este Salmo 5 é uma oração em que ele entra na presença de Deus e ele pede que Deus ouça as suas palavras, que Deus atenda a sua meditação. No verso 2 ele diz: Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Sabemos que clamar significa gritar por socorro, significa pedir de forma intensa. Então, o salmista aqui está entrando na presença de Deus, pedindo que Deus dê ouvidos às suas palavras, pedindo que Deus atenda aquilo que está perturbando ele. Quando ele fala assim no versículo 1, atende a minha meditação, significa que ele estava pensando a respeito de um problema. Então ele lança esse problema para Deus. Talvez você esteja passando por uma situação em que você não sabe o que fazer. E talvez você esteja meditando: o que eu vou fazer? Como sair dessa situação? A recomendação deste salmo é que você entre na presença de Deus e que você peça a Deus que dê ouvidos às suas palavras, que você peça a Deus que atenda ao seu clamor, que você grite por socorro e peça insistentemente a Deus, clamando para que ele responda à sua meditação. E ele que diz no verso 2 que Deus atenda a voz do clamor dele e ele chama Deus de Rei meu e Deus meu. O que você tem feito do seu relacionamento com Deus? Você pode estar na presença de Deus em oração, chamando a Deus de Rei e de Deus? Você tem verdadeiramente colocado Deus como seu Rei, aquele que governa a sua vida, a quem você ouve como um servo que é obediente para fazer aquilo que Deus ordena que você faça? Porque o salmista aqui, ele vai diante de Deus e ele diz para que Deus ouça a sua petição, porque Deus é o rei dele e o Deus dele. De nada adianta você colocar uma questão em oração se você não tem Deus como seu rei e não tem Deus como seu Deus. Quando você toma a dianteira na solução dos seus problemas e quando você toma conselho com alguma pessoa que você confia mais do que o que Deus tem para dizer a você, de nada adiantará você se colocar diante de Deus. Para que você se coloque diante dele e peça que ele lhe ouça e lhe responda, é necessário que você tenha Deus como seu rei e como seu Deus. Verso 3, o salmista mostra que pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Veja que o salmista tem uma postura, uma atitude de que logo cedo
ele tem certeza que o Senhor ouvirá a voz dele. Ele fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Por que ele tem certeza que Deus ouvirá a voz dele? Porque pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Em outras palavras, porque é pela manhã, é logo cedo, logo que eu desperto, todos os dias. Eu tenho o Senhor como o meu Deus, eu tenho o Senhor como aquele que é o meu rei, aquele que lidera e governa a minha vida. Então, pela manhã, a primeira coisa que eu faço é buscar a Deus, e eu busco a Deus e vigio. Veja que ele fala: me apresentarei a ti e vigiarei. Vigiar significa prestar atenção àquilo que está passando no próprio coração. A inquietação, a ansiedade, a preocupação. Ele vigia para que nada disso domine sobre ele, mas para que isso seja posto em oração. Muitas vezes você fica aflito, angustiado, preocupado porque você esquece de vigiar com aquilo que está passando no seu coração. Vigie aquilo que está te incomodando e te inquietando e coloque isso diante do Senhor logo pela manhã em oração. Verso 4: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. No versículo 4, o salmista explica por que ele vigia. Ele vigia porque ele sabe que Deus não tem prazer na iniquidade, no pecado. É pecado você guardar uma preocupação, uma ansiedade para resolver um problema, querendo resolvê-lo pela sua própria força e pelo seu próprio conhecimento, sem colocar Deus como teu rei, como seu rei, como o seu Deus. É por isso que o salmista ele vigia, ele fala: eu vou até o Senhor, mas eu vigio, porque eu sei que se eu for até o Senhor, guardando o que eu não devo guardar, cometendo erros e pecados nos meus caminhos, o Senhor não vai me ouvir, porque o Senhor é um Deus que não tem prazer na iniquidade, e nem com ele habita o mal. Verso 5: os loucos não pararão à tua vista. O salmista mostra que ele sabe que aqueles que cometem a loucura de viverem errando, cometendo erros que não agradam a Deus, não conseguirão ser ouvidos, não conseguirão ficar parados diante da vista de Deus. Por quê? Versículo 5, parte final: aborreces a todos os que praticam a maldade. No verso 6, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. O salmista mostra que ele sabe que se ele for mentiroso, andar cometendo pecados, se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou limpo e eu peço que o Senhor me ouça, Deus não o ouvirá. O salmista sabe que se ele for um homem sanguinário e fraudulento, sanguinário é aquele que derrama o sangue do próximo. E quem derrama o sangue do próximo não é só aquele que mata o próximo. Tem várias formas de você matar o próximo. Quando você engana o próximo, quando você é desleal num contrato, quando você é infiel no seu casamento, você está derramando o sangue, você está ferindo o coração da outra pessoa, está tirando a vida, colocando a morte na vida da outra pessoa. Quando você é fraudulento e você frauda um contrato, você desonra a lealdade nos contratos, você está andando num caminho que o Senhor aborrece. E o salmista, ele fala aqui que ele sabe que o Senhor destrói os mentirosos e aborrece o sanguinário e fraudulento. Ele vem numa sequência, desde o versículo 4,
mostrando por que ele vigia. No verso 3 ele fala assim: e eu vigiarei antes de entrar na presença do Senhor. Porque vem o 4, 5 e 6. No 4, ele sabe que Deus não tem prazer na iniquidade, que com Deus não habita nenhum mal. Ele sabe que aqueles que são loucos, que vivem no erro, não conseguem ficar diante de Deus, porque Deus aborrece quem pratica a maldade, e ele sabe que o Senhor destrói quem profere mentira, e Deus aborrece quem é sanguinário e fraudulento. Por ele saber dessas três coisas, que ele fala nos versos 4, 5 e 6, que ele fala que ele vigia. E aí no verso 7 ele fala: mas eu entrarei em tua casa. Em outras palavras, eu não faço nenhuma dessas coisas que estão escritas no versos 4, 5 e 6 porque eu estou vigiando, e é por isso que eu sei que eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Ele fala que ele sabe que apesar dele estar vigiando, o que permite que ele entre na casa de Deus também depende da grandeza da bondade de Deus. Em outras palavras, apesar de eu vigiar para não praticar a maldade, para não ser como um louco que pratica a maldade, para não ser mentiroso, não ser sanguinário e fraudulento, eu sei que eu só entro na tua presença porque o Senhor é que é muito bom, porque mesmo que eu me limpe, eu ainda tenho pecados. E em teu temor, temor significa respeito a Deus, e em teu temor, ou seja, em respeito ao Senhor, me inclinarei para o teu santo templo. Versículo 8. Esse é o versículo principal desse salmo. Ele fala tudo o que ele falou aqui do versículo 1 até o versículo 7 para dizer que ele vai entrar na presença do Senhor, para dizer que ele vai colocar a meditação que ele está tendo diante do Senhor, que, como nós falamos no começo do vídeo, ele tem algo que ele está meditando, que está preocupando ele. E é o que está nesse versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. A meditação que o salmista tem aqui é que ele está sendo perseguido por inimigos que querem destruí-lo. Então ele entra na presença do Senhor pedindo: dá-me ouvidos, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. A meditação dele se refere aos inimigos dele. Ele pede a Deus que ouça a voz da oração dele, e ele fala que ele está vigiando em relação a praticar o mal, a não ser um louco que pratica o mal, a não ser mentiroso, nem sanguinário, nem fraudulento, mas ele está preocupado em entrar na presença de Deus, e Deus permite que ele entre porque Deus é bondoso, porque ele está sendo perseguido por inimigos. Então ele pede: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Ele pede que Deus o guie na justiça de Deus, porque ele sabe que se ele receber a correta direção de Deus e a orientação de Deus, ele não vai fracassar diante dos seus inimigos. E essa é a postura que o cristão deve ter. Sempre se colocar logo pela manhã em oração, colocando todas as suas meditações, os seus problemas diante de Deus, pedindo a Deus que ouça a sua petição, pedindo que Deus guie você na justiça dele para que você não caia. Os seus inimigos não necessariamente precisam ser pessoas. Os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, talvez o seu inimigo é a sua insônia, que você não consegue vencer, que você já procurou de toda forma resolver, mas ainda não está sabendo como resolver. Peça a Deus que lhe dê uma direção, que você seja colocado diante de profissionais que possam te dar a instrução correta para que você consiga vencer essa situação. Talvez os seus inimigos sejam
as dificuldades que você tem em aprender um conteúdo. Procure novos professores, novos cursos, novas formas de você entender esse conteúdo que está como um desafio para você. Talvez o seu inimigo seja uma doença ou alguma coisa que você não sabe como resolver. Ou talvez os seus inimigos sejam pessoas que estão agindo contra você e que estão sendo instrumentos do espírito do mal contra a sua vida, instrumentos do diabo contra a sua vida. Seja como for, a oração é: guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Verso 9: porque não há retidão na boca deles. Aqui no caso do salmista, ele está falando de inimigos, de pessoas. Esses inimigos são pessoas mentirosas, que apresentam calúnias, apresentam mentiras contra ele. No verso 9 ele fala: porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. São pessoas que batiam, davam tapinhas nas costas do salmista, dizendo que está tudo bem, mas o salmista sabe que na verdade eles estavam sendo falsos, que eles falavam uma coisa com a garganta, mas na verdade tudo o que diziam eram mentiras. Eram palavras de, como ele compara aqui, a garganta deles, a sua garganta é um sepulcro aberto. Eles falam uma coisa, mas querem destruir a vida do salmista. Talvez você se depara com pessoas que estão ali dando tapinhas nas suas costas e dando sorrisos e dizendo que tudo vai bem, mas você sabe que no coração deles existe um mal contra a sua vida. Coloque isso diante de Deus logo cedo em oração, para que Deus faça o que está no versículo 10. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. É Deus que vai preparar o juízo para que eles saiam da sua rota, para que eles saiam do seu caminho, para que eles tropecem nas suas transgressões. Versículo 11: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Veja que o versículo 11 existe uma promessa. Deus defende você, que confia nele. Deus é aquele que te defende da palavra do seu inimigo. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, ou seja, que em Deus se alegrem aqueles que confiam, aqueles que amam o nome dele. Verso 12: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Ele termina o salmo dizendo que ele tem certeza que o Senhor abençoará a todo o que é justo e que o Senhor circundará, ou seja, estará em volta do justo, circundará o justo com a sua bondade, como se fosse um escudo. Então, a promessa desse Salmo 5 é de que quando você tem uma preocupação com relação a pessoas ou em relação a situações que estão lutando contra você, que você coloque isso logo cedo em oração diante de Deus, que você suplique e peça intensamente, clamando, que Deus dê orientação a você, que você vigie para que você não esteja praticando o mal, para que Deus não fique longe de você, porque Deus ele se afasta daqueles que praticam o mal, daqueles que são mentirosos,
sanguinários e fraudulentos. Seja verdadeiro e ande no caminho do bem, para que o Senhor esteja com você, para que você possa entrar na presença de Deus, para que você possa se inclinar no santo templo e pedir a Ele que guie a sua vida, para que você ande na correção, para que os seus inimigos não consigam lhe atingir. O versículo principal de hoje, neste salmo, é o versículo 8. Guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. O Senhor vai realizar essa obra de guiá-lo na justiça dele, fazendo isso que o salmista recomenda neste salmo de meditação que hoje fizemos. Faça logo cedo as suas orações. Coloque logo que você se depara com os seus inimigos e com essas situações difíceis e adversidades diante de Deus. Tenha Deus como o seu rei e como seu Deus, como diz o verso 2. Tenha Ele, acima de tudo, como aquele que governa a sua vida, aquele que você obedece fielmente, porque é assim, tendo a Deus como o seu rei, como aquele a quem você realmente obedece e se submete, é que você receberá a resposta dele. Lá em Tiago, nós lemos que ele escreveu: sujeitai-vos a Deus. Quando você se sujeita a Deus, ele ouve e responde, dando a instrução, te ajudando a guiar você na justiça dele, para que você não tropece e vença sobre o mal que foi projetado pelos seus inimigos contra você. Então, tenha Deus sempre em primeiro lugar. Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com alguém que você lembrou que precisa ouvir essa mensagem. A paz de Jesus. Amém e amém.